Eu nunca pensei que a traição pudesse queimar tanto, como se alguém tivesse acendido um fósforo dentro do meu peito e deixado a chama se espalhar até consumir tudo o que eu achava que era verdade. Meu nome é Paulo, e esta é a história de como descobri que a mulher que eu amava, Mariana, e meu melhor amigo, Ricardo, achavam que eu era um idiota. E como, no final, nós três acabamos nos revelando idiotas, cada um à sua maneira. Eu tinha 32 anos quando tudo começou, morando em uma casa modesta em Lisboa, com um jardim pequeno que eu insistia em cuidar, mesmo sem ter jeito para a coisa. As roseiras sempre morriam, mas eu teimava em replantá-las. Era uma metáfora meio óbvia da minha vida, eu acho, insistir em coisas que não davam certo, na esperança de que um dia florescessem. Eu trabalhava como contador em uma empresa de médio porte, a Ferreira e Associados, uma firma de consultoria financeira que tinha mais ego do que lucro. Meu chefe, o Sr. António Ferreira, era um homem de meia idade com um sorriso falso e uma mania de falar como se fosse dono do mundo. Eu o tolerava porque precisava do emprego, mas cada Paulo, faz isso rapidinho, que ele jogava na minha direção era como uma pedrinha atirada no meu orgulho. Mariana era minha noiva. Nos conhecemos na faculdade, numa aula de estatística que eu odiei e ela adorou. Ela tinha um jeito de rir que fazia o mundo parecer mais leve, com covinhas que apareciam nas bochechas e olhos castanhos que brilhavam como se guardassem um segredo. Eu me apaixonei na hora, mesmo sendo tímido e desajeitado. Depois de 5 anos juntos, estávamos planejando o casamento. Nada extravagante, só uma cerimônia simples no campo, com amigos próximos e família. Eu imaginava nossa vida juntos, uma casa maior, talvez um cachorro, filhos correndo pelo quintal. Era um sonho tão palpável que eu podia quase tocar. Ricardo, por outro lado, era meu amigo desde a adolescência. Crescemos na mesma rua, em Almada, e compartilhamos tudo, as primeiras cervejas roubadas do armário dos pais dele, as noites jogando videogame até de madrugada, as confissões desajeitadas sobre as garotas que gostávamos. Ele era o cara extrovertido, o que sempre sabia o que dizer, enquanto eu era o quieto, o que pensava demais antes de falar. Ricardo trabalhava como designer gráfico, sempre com projetos freelances que ele jurava que o tornariam famoso. Um dia, Paulo, vou ter minha própria agência, ele dizia, com aquele sorriso confiante que fazia você acreditar nele. A traição começou a se desenhar em pedaços tão pequenos que eu não percebi até ser tarde demais. Era um olhar que Mariana lançava para Ricardo quando achava que eu não estava vendo. Era a forma como ele começava a aparecer na nossa casa com mais frequência, sempre com uma desculpa esfarrapada, passava por aqui, trouxe um vinho. Eu não desconfiava, porque confiava neles. Confiava nela, com cada fibra do meu ser. E confiava nele, porque ele era praticamente um irmão. Mas confiança, eu aprendi, é como um castelo de cartas, basta um movimento errado para tudo desabar. O primeiro sinal veio numa noite de sexta-feira. Estávamos os três no meu sofá, assistindo a um filme qualquer na televisão. Mariana estava encostada em mim, mas notei que ela trocava mensagens no celular com uma frequência que não era comum. Quem é? Perguntei, tentando soar casual. Ninguém, só a Joana, ela respondeu, rápido demais, e guardou o celular. Ricardo, que estava sentado na poltrona ao lado, riu de algo no filme, mas o riso soou forçado, como se ele estivesse tentando desviar a atenção. Eu não disse nada, mas senti um aperto no estômago, uma voz baixinha na minha cabeça que dizia, algo está errado. Os meses seguintes foram uma dança de desconfianças que eu tentava ignorar. Mariana começou a trabalhar até mais tarde, dizendo que o chefe dela, o Dr. Miguel, estava exigindo relatórios extras. Ela era assistente administrativa numa clínica médica, e eu sabia que o trabalho podia ser puxado, então engolia as explicações. Mas havia algo nos olhos dela, uma sombra que não estava lá antes. Ricardo também mudou. Ele, que sempre foi tão aberto, começou a ser vago sobre seus projetos, a evitar conversas longas. Quando eu perguntava o que estava acontecendo, ele dava de ombros e dizia, tu na correria, mano. O golpe final veio numa manhã de sábado, quando eu decidi fazer uma surpresa para Mariana. Ela tinha dito que passaria o dia com a mãe, Dona Clara, ajudando com uma reforma na casa dela. Eu resolvi aparecer lá com um bolo de chocolate, o favorito dela, pensando em alegrar o dia. Quando cheguei, Dona Clara abriu a porta com uma expressão confusa. Paulo. A Mariana não está aqui. Ela disse que ia encontrar umas amigas hoje. Meu coração parou. Amigas. Ela não tinha mencionado nada sobre amigas. Tentei ligar para ela, mas o celular caiu na caixa postal. Foi quando a ficha começou a cair. Voltei para casa com o bolo na mão, sentindo o peso do mundo nos ombros. Passei o dia inteiro tentando racionalizar, talvez ela tivesse mudado de planos, talvez fosse um mal-entendido. Mas à noite, quando ela chegou em casa, com o cabelo desgrenhado e uma desculpa que não fazia sentido, eu soube. Onde você estava, Mariana? Perguntei, com a voz tremendo.
Ela hesitou, só por um segundo, mas foi o suficiente. Com a minha mãe, já te disse. Mentira. Eu senti a mentira como uma facada. Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando para o teto, com o coração disparado, tentando entender como minha vida tinha chegado àquele ponto. Decidi que precisava de respostas. No dia seguinte, peguei o celular dela enquanto ela tomava banho. Eu nunca tinha feito algo assim, mas a desconfiança estava-me comendo vivo. Desbloqueei o aparelho, a senha era o aniversário da mãe dela, algo que ela nunca mudou, e fui direto nas mensagens. E lá estavam. Mensagens entre ela e Ricardo. Não eram explícitas, mas não precisavam ser. Frases como saudades de ontem e quando a gente se vê de novo, eram como punhais. Havia até uma mensagem dele dizendo: o Paulo não desconfia de nada, ele é muito na dele. Aquilo me quebrou. Eles achavam que eu era um idiota. A raiva veio primeiro, quente e avassaladora, como se eu pudesse incendiar o mundo. Mas depois veio a tristeza, um vazio que parecia engolir tudo. Eu não confrontava Mariana naquela hora, nem no dia seguinte. Eu precisava de tempo para processar, para planejar. Porque, naquele momento, eu sabia, eu não ia deixar isso passar. Não era só sobre o que eles fizeram, mas sobre como me fizeram sentir, pequeno, invisível, descartável. Eu ia fazer eles sentirem o mesmo. Não por ódio puro, mas porque algo dentro de mim precisava de justiça, de equilíbrio. E assim começou o plano da minha vingança. Eu sempre achei que a pior parte da traição era a mentira, mas não. O pior é o que ela faz com você por dentro, como se alguém tivesse pegado tudo o que você acreditava e jogado no lixo. Depois de ler aquelas mensagens no celular da Mariana, eu não conseguia mais olhar para ela do mesmo jeito. Cada sorriso dela parecia uma máscara, cada toque uma encenação. Mas eu não disse nada. Não ainda. Eu sabia que, se quisesse que minha vingança tivesse algum peso, precisava ser frio, calcular cada passo como se fosse uma jogada de xadrez. E eu nunca fui bom em xadrez, mas estava aprendendo rápido. Os dias seguintes foram um inferno disfarçado de rotina. Eu ia para o trabalho na Ferreira e Associados, sentava na minha mesa cercada de papéis e planilhas, e fingia que tudo estava bem. O senhor António, com seu terno caro e sua mania de me tratar como um subordinado qualquer, continuava jogando tarefas idiotas na minha direção. Paulo, revisa esses relatórios até o fim do dia, tá? Ele nem olhava para mim enquanto falava, como se eu fosse parte do mobiliário. Eu engolia a raiva, porque precisava do emprego, mas cada tá dele era como um lembrete de como eu me sentia invisível, no trabalho, na vida, no amor. Em casa, Mariana parecia alheia à tempestade que crescia dentro de mim. Ela continuava falando sobre o casamento, sobre cores de guardanapos e músicas para a cerimônia, como se nada tivesse mudado. Eu respondia com monossílabos, tentando não deixar a mágoa transparecer. Você tá bem, amor? Ela perguntou uma noite, enquanto comíamos um jantar que eu mal toquei. Tu, só cansado, menti, olhando para o prato. Ela não insistiu, mas notei um brilho de alívio nos olhos dela, como se minha falta de reação fosse uma vitória para ela. Aquilo me deu nojo, mas também me deu força. Eu ia usar essa indiferença contra ela. Ricardo, por sua vez, sumiu por uns dias. Nada de mensagens, nada de aparecer com uma garrafa de vinho e aquela conversa fiada de sempre. Eu sabia que ele estava evitando me encarar, provavelmente com medo de que eu tivesse percebido algo. Mas eu não ia facilitar para ele. Mandei uma mensagem casual, e aí, mano, sumiu. Bora tomar uma cerveja. Ele respondeu horas depois, com uma desculpa qualquer sobre estar atolado de trabalho. Semana que vem, talvez, ele escreveu. Eu sorri, porque sabia que ele estava desconfortável. E eu queria que ele ficasse assim, cada vez mais, até não aguentar. Decidi que precisava de mais provas antes de agir. Não porque eu duvidava do que vi, mas porque queria entender até onde ia a traição. Era só uma aventura. Eles estavam apaixonados. Ou era algo pior, algo que eu nem conseguia imaginar. Então, comecei a observar tudo com atenção. Peguei o hábito de checar o celular da Mariana sempre que ela deixava ele jogado, no banheiro, na cozinha, enquanto ela tomava banho. Era arriscado, mas a raiva me dava coragem. Encontrei mais mensagens, algumas mais ousadas, com Ricardo falando sobre o risco valer a pena e ela respondendo com emojis de coração. Cada palavra era como uma agulha cravada no meu peito, mas eu continuava, porque precisava saber. Também comecei a reparar nas pequenas coisas. O perfume que Mariana usava às vezes, um que eu nunca tinha sentido antes. As vezes que ela dizia que ia encontrar a Joana, ou fazer hora extra e voltava com o cabelo solto, como se tivesse sido penteada às pressas. Uma noite, ela chegou com uma mancha de tinta vermelha na blusa,
algo que ela tentou explicar como um acidente no escritório. Mas eu sabia que Ricardo estava trabalhando num projeto de design que envolvia impressões coloridas. Era como se eles quisessem ser pegos, de tão descuidados que estavam sendo. Foi numa dessas noites que conheci a Sofia. Ela trabalhava na mesma clínica que Mariana, uma recepcionista de uns 25 anos com cabelo cacheado e um jeito de falar que parecia sempre estar contando uma fofoca. Eu fui buscar Mariana no trabalho, algo que raramente fazia, e Sofia estava no balcão, organizando papéis. Você é o Paulo, né? O noivo da Mari, ela perguntou, com um sorriso simpático. Eu assenti, tentando parecer normal. Ela está terminando um relatório lá dentro, já vem. Quer um café? Aceitei, mais por educação do que por vontade. Enquanto esperava, Sofia começou a falar sobre o trabalho, sobre como o Dr. Miguel era exigente e como Mariana estava sempre tão ocupada. Mas havia algo no tom dela, uma hesitação, como se ela soubesse mais do que estava dizendo. Eu aproveitei a deixa. Ela tem trabalhado muito mesmo. Às vezes até esquece de me contar os planos dela, falei, com um riso forçado. Sofia olhou para mim, como se estivesse decidindo se dizia algo ou não. Às vezes ela sai com o pessoal do trabalho, sabe? Mas é só para relaxar, ela disse, rápido demais. Eu sabia que ela estava cobrindo a Mariana, mas não forcei a barra. Só agradeci o café e esperei. Quando Mariana saiu, com aquele sorriso que não me enganava mais, eu sabia que Sofia podia ser uma peça importante no meu plano. Ela parecia saber algo, e eu ia descobrir o quê. Meu plano de vingança ainda era uma névoa na minha cabeça, mas estava começando a tomar forma. Eu não queria só confrontar Mariana e Ricardo, gritar com eles e acabar com tudo. Isso seria fácil demais, e eles não sentiriam o peso do que fizeram. Eu queria que eles se vissem como eu me via, traídos, humilhados, expostos. E, para isso, eu precisava de mais do que mensagens no celular. Precisava de algo que os fizesse enfrentar as consequências, não só comigo, mas com todo mundo que importava para eles. Comecei a investigar mais fundo. Um dia, enquanto Mariana estava no banho, peguei o laptop dela e entrei no e-mail. Não tinha nada de mais na caixa de entrada, mas encontrei uma pasta chamada Trabalho com e-mails trocados com Ricardo. Não eram mensagens de amor, mas de negócios. Ricardo estava ajudando Mariana a criar um portfólio de design gráfico, algo que ela nunca mencionou para mim. Num dos e-mails, ele escreveu: se isso der certo, você pode sair dessa clínica e trabalhar comigo. O Paulo nem precisa saber por enquanto. Aquilo me atingiu como um soco. Eles estavam planejando uma vida juntos, uma vida que me excluía completamente. Foi aí que decidi que minha vingança não seria só emocional. Ia ser estratégica. Eu sabia que Ricardo dependia de um grande cliente, a agência Costa Criativa, para pagar as contas. Ele falava desse cliente o tempo todo, como se fosse a chave para o sucesso dele. E Mariana? Ela sonhava em deixar a clínica, mas dependia do salário e da aprovação do Dr. Miguel. Eu podia usar isso. Podia encontrar uma forma de abalar as bases do mundo deles, sem que eles soubessem que era eu. E, enquanto pensava nisso, percebi que o Sr. António, meu chefe, podia ser útil. Ele tinha contatos, influência, e um ego que adorava ser massageado. Talvez, se eu jogasse as cartas certas, ele pudesse me ajudar a derrubar Ricardo sem nem perceber. Naquela noite, enquanto Mariana dormia no quarto ao lado, eu fiquei na sala, com um caderno na mão, anotando ideias. Cada linha era um passo, cada passo era uma peça caindo no lugar. Eu não sabia exatamente como tudo ia terminar, mas uma coisa era certa: eles iam aprender que subestimar alguém como eu tinha um preço. E eu ia fazer questão de cobrar. A raiva é um bicho estranho. Num dia, ela te consome, te faz querer gritar para o mundo o quanto você foi ferido. No outro, ela se aquieta, vira uma brasa fria que queima devagar, te dando clareza para planejar. Eu estava nesse segundo estágio, com a cabeça cheia de ideias e o coração pesado, mas focado. Mariana e Ricardo achavam que eu era um idiota, mas eu ia mostrar que o idiota era quem confiava demais, quem achava que podia brincar com os sentimentos dos outros sem pagar um preço. Eu comecei a montar meu plano com cuidado, como se estivesse construindo uma casa, tijolo por tijolo. Primeiro, precisava de mais informações. Não bastava saber que Mariana e Ricardo estavam se encontrando às escondidas ou que planejavam um futuro juntos. Eu precisava saber o tamanho do buraco que eles estavam cavando, porque quanto mais fundo, mais fácil seria empurrá-los para dentro. Então, continuei minha investigação, mas agora com mais método. Nada de agir por impulso. Eu me tornei um observador, alguém que notava cada detalhe, cada deslize. No trabalho, comecei a me aproximar do Sr. António. Não era fácil.
Ele era o tipo de cara que só presta atenção em quem pode lhe trazer algum benefício. Mas eu sabia que ele tinha contatos na Costa Criativa, a agência que era o maior cliente do Ricardo. Uma vez, durante um almoço da empresa, ele mencionou que conhecia o dono, o Sr. Carlos Costa, desde os tempos da faculdade. Um cara exigente, mas justo, ele disse, com aquele tom de quem se acha importante por conhecer gente importante. Eu guardei essa informação como uma carta na manga. Então, comecei a bajular o Sr. António. Nada óbvio demais, porque ele era desconfiado. Comecei pequeno, ofereci ajuda com o relatório que ele estava atrasado, sugeri uma ideia para otimizar o fluxo de trabalho. Boa, Paulo, você está-se saindo bem, ele disse, com um meio sorriso, como se estivesse surpreso que eu tivesse alguma utilidade. Eu sorri de volta, engolindo o orgulho. Cada elogio dele era um passo para ganhar a confiança, para me aproximar do momento em que eu poderia pedir um favor sem levantar suspeitas. Enquanto isso, continuei de olho na Mariana. Ela estava cada vez mais descuidada. Uma noite, ela deixou o celular na mesa da sala enquanto ia pegar um copo d'água. Eu abri as mensagens dela com Ricardo e vi que eles tinham marcado de se encontrar num café em Alfama, o café da esquina, na sexta-feira à tarde. Diz que é reunião de trabalho, Ricardo escreveu. O Paulo não vai desconfiar. Eu senti o sangue ferver, mas me controlei. Em vez de confrontá-la, decidi que ia aparecer nesse café. Não para fazer um escândalo, mas para observar. Queria ver como eles agiam quando achavam que ninguém estava olhando. Na sexta-feira, inventei uma desculpa no trabalho, uma consulta médica que não existia, e fui para o café da esquina. Cheguei cedo, peguei uma mesa no canto, escondido atrás de uma planta, e pedi um café. Quando Mariana e Ricardo entraram, meu coração disparou. Eles pareciam tão à vontade, rindo como se fossem um casal qualquer. Ela estava com o cabelo solto, usando aquele perfume que eu já associava à traição. Ele segurou a mão dela por um segundo, e ela não puxou de volta. Eu senti um nó na garganta, mas continuei lá, anotando mentalmente cada gesto, cada palavra que eu conseguia ouvir de longe. Foi aí que a Sofia, a recepcionista da clínica, apareceu na minha cabeça de novo. Eu sabia que ela tinha alguma informação, porque aquele dia no balcão dela na clínica não saía da minha cabeça. Decidi que ia abordá-la, mas com cuidado. No dia seguinte, voltei à clínica com a desculpa de deixar um guarda-chuva que Mariana esqueceu no carro. Sofia estava lá, como sempre, com aquele sorriso de quem sabe mais do que fala. Paulo, que surpresa! A Mari não está hoje, é o dia de folga dela, ela disse. Eu assenti, como se não soubesse. Eu sei. Na verdade, vim falar com você. Ela ficou visivelmente desconfortável, mas tentou disfarçar. Comigo? Sobre o quê? Eu fui direto, mas com um tom calmo. Sofia, eu sei que a Mariana não está sendo honesta comigo. E acho que você sabe de algo. Não quero te meter em confusão, mas preciso de ajuda. Ela hesitou, olhou para os lados, como se tivesse medo de que alguém ouvisse. Paulo, eu não sei de muita coisa. Só sei que ela tem saído com um cara, um designer. Mas não sei detalhes. Ela estava mentindo, dava para ver nos olhos dela, mas também dava para ver que ela não queria se envolver. Tudo bem, eu disse. Se mudar de ideia, me avisa. Deixei meu número com ela e saí. Naquela noite, enquanto Mariana falava sobre o vestido de noiva que queria comprar, eu me peguei pensando em como ela conseguia viver aquela mentira com tanta naturalidade. Eu não era mais o cara apaixonado que acreditava em cada palavra dela. Eu era um estranho na minha própria casa, planejando como desmascará-la. E o Ricardo? Ele era o próximo da lista. Eu sabia que a Costa Criativa estava revisando contratos com freelancers, porque o Sr. António tinha comentado algo sobre isso numa reunião. Se eu conseguisse fazer Ricardo perder esse cliente, ele ficaria sem chão. E eu tinha uma ideia de como fazer isso. Liguei para o Ricardo no dia seguinte, com o tom mais amigável que consegui. Mano, estava pensando, a gente precisa se ver. Tô precisando de um conselho sobre um lance. Ele caiu na isca, provavelmente aliviado que eu não parecesse desconfiado. Marcamos um almoço num restaurante perto da agência dele. Quando ele chegou, com aquele sorriso de sempre, eu quase perdi a compostura. Mas me segurei. Durante o almoço, joguei conversa fora, perguntei sobre os projetos dele, sobre a Costa Criativa. Ele falou com entusiasmo, disse que estava quase fechando um contrato grande. Se der certo, mano, é o pulo do gato, ele disse, com os olhos brilhando. Eu sorri e pensei, não vai dar certo. Voltei para o trabalho e comecei a plantar a primeira semente. Falei com o senhor
Antônio sobre um amigo que trabalhava como freelancer e que talvez não fosse tão confiável quanto parecia. Sabe como é, Sr. Antônio, às vezes as pessoas prometem mais do que entregam. Ouvi umas coisas sobre uns atrasos em projetos na Costa Criativa. Ele ergueu uma sobrancelha, interessado. É mesmo. Eu conheço o Carlos, vou dar uma palavra com ele. Eu sabia que era só uma questão de tempo até o Sr. Antônio, com seu ego inflado, começar a espalhar a desconfiança. E, se tudo corresse como planejado, Ricardo ia sentir o chão sumir debaixo dos pés. Enquanto isso, Mariana continuava sua vida dupla, achando que eu não via nada. Mas eu via tudo. E cada pedaço de informação que ocultava era mais uma arma no meu arsenal. Eu não sabia exatamente como ia terminar, mas sabia que, quando chegasse a hora, eles iam desejar nunca terem-me subestimado. Às vezes, a vingança não é um grito de raiva, mas um sussurro paciente, que vai se infiltrando nas rachaduras da vida das pessoas até tudo ruir. Eu estava nesse sussurro agora, com cada dia me aproximando mais do momento em que Mariana e Ricardo iam sentir o peso do que fizeram. Não era só sobre machucar eles, entende? Era sobre restaurar um equilíbrio que eles quebraram, sobre me fazer sentir inteiro de novo, mesmo que isso significasse me tornar alguém que eu mal reconhecia no espelho. O plano estava ganhando forma, e o Sr. Antônio era a peça-chave sem nem saber. Depois de plantar aquela semente de dúvida sobre freelancers não confiáveis, esperei o momento certo para avançar. Numa reunião de equipe, ele mencionou que ia almoçar com o Sr. Carlos Costa, o dono da agência. Preciso discutir uns negócios, ele disse, com aquele ar de importância. Eu me ofereci para ajudar com os dados financeiros que ele levaria. Sr. Antônio, se quiser, posso preparar um resumo sobre os custos de freelancers versus internos. Pode ser útil. Ele aceitou, surpreso com minha iniciativa. Enquanto preparava o relatório, incluí dados sutis que destacavam problemas comuns com designers independentes, como atrasos e qualidade inconsistente. Não mencionei Ricardo diretamente, mas sabia que, se o Sr. Antônio usasse aquilo na conversa, a dúvida se espalharia. Enquanto isso, em casa, a tensão com Mariana estava no ar, como uma nuvem que ninguém queria nomear. Ela tentava agir normal, cozinhando jantares que eu mal comia, falando sobre o futuro como se ele ainda existisse para nós dois. Paulo, o que você acha de convidarmos o Ricardo para o casamento? Ele é como um irmão para você, ela disse uma noite, com os olhos inocentes. Eu quase ri da ironia, mas me contive. Claro, porque não, respondi, com um sorriso forçado. Por dentro, eu fervia. Como ela conseguia dizer aquilo sem piscar? Cada palavra dela era uma lembrança da traição, e eu usava isso como combustível para o meu plano. Decidi que precisava envolver mais gente, para que a vingança não parecesse só comigo. Lembrei da Dona Clara, a mãe da Mariana. Ela era uma senhora de uns 60 anos, viúva, que morava sozinha numa casa em Cascais. Sempre me tratou como filho, com abraços apertados e conselhos sobre a vida. Vocês dois são perfeitos juntos, ela dizia. Eu sabia que, se ela descobrisse a verdade, ficaria devastada. Mas talvez eu pudesse usar isso a meu favor, sem revelar tudo de uma vez. Liguei para ela uma tarde, com a voz casual. Dona Clara, tudo bem. Tô pensando em fazer uma surpresa para a Mariana, mas preciso de uma ajuda sua. Ela adorou a ideia, e marcamos de nos encontrar num café perto da casa dela. Quando cheguei, Dona Clara estava lá, com um chá na mão e um sorriso caloroso. Paulo, meu menino, que bom te ver. O que é essa surpresa? Eu hesitei, escolhendo as palavras com cuidado. É sobre o casamento. Mas ultimamente, a Mariana está estranha, saindo muito. Você sabe de algo? Ela franziu a testa, preocupada. Estranha como? Ela me disse que está trabalhando mais, mas, bem, uma vez ela mencionou um amigo que está ajudando com os projetos. Um tal de Ricardo. Meu coração acelerou. Ela sabia de algo, mesmo que pouco. Ricardo. Meu amigo Ricardo, perguntei, fingindo surpresa. Dona Clara assentiu. É, ela disse que ele é bom em design e está dando umas dicas. Mas não é nada demais, né? Eu sorri, mas por dentro planejava. Claro que não. Mas talvez eu possa usar isso na surpresa. Saí dali com uma ideia nova, fazer Dona Clara questionar Mariana, plantar dúvidas na família dela. Não era cruel. Talvez, mas a traição deles era pior. Eles não pensaram nas consequências para os outros, então por que eu deveria? Naquela noite, mandei uma mensagem anônima para a Dona Clara de um número descartável que comprei. Cuidado com o Ricardo e a Mariana. Eles não são só amigos. Foi sutil, mas o suficiente para semear a desconfiança. Sabia que ela ia confrontar a filha,
e isso ia abalar Mariana. Quanto ao Ricardo, as coisas começaram a se mover. Uma semana depois, ele me ligou, com a voz tensa. Paulo, mano, aconteceu uma merda. A Costa Criativa tá questionando meu contrato. Disseram que ouviram rumores de atrasos em projetos. Você sabe de algo? Seu chefe não conhece o Carlos Costa. Eu fingi inocência total. Não sei de nada, Ricardo. Mas se quiser, posso falar com o Sr. António, ver se ele ouviu algo. Ele agradeceu, aliviado. Mal sabia que eu era o culpado. Liguei para o Sr. António depois, reforçando a ideia de que freelancers como meu amigo podiam ser arriscados. Melhor recomendar internos confiáveis, sugeri. Ele concordou, e soube que ia passar isso para o Sr. Carlos. Enquanto isso, Sofia, a recepcionista, me ligou inesperadamente. Paulo, eu pensei no que você disse. A Mariana, ela tem saído com o Ricardo, sim. Eu vi eles juntos uma vez, no estacionamento da clínica. Pareciam íntimos demais. Meu peito apertou, mas agradeci. Por que está me contando agora? Perguntei. Porque você parece um cara legal, e ela está brincando com fogo. O Dr. Miguel não gosta de dramas no trabalho. Aquilo era ouro. Sofia podia ser uma testemunha, se eu precisasse. Pedi para ela não dizer nada ainda, e ela concordou. O plano estava se entrelaçando, abalar a carreira do Ricardo via meus contatos, plantar dúvidas na família da Mariana, e usar testemunhas como Sofia para expor a verdade no momento certo. Mas eu sentia o peso disso tudo. Às noites, ficava acordado, questionando se eu estava indo longe demais. A vingança me consumia, mas também me dava propósito. Mariana e Ricardo achavam que eu era idiota, mas logo iam ver que o idiota era quem subestima a dor alheia. O momento em que a vingança começa a dar frutos é agridoce, como morder uma fruta madura demais, que explode na boca mas deixa um amargo depois. Eu via os efeitos do meu plano se espalhando, e parte de mim se arrependia, enquanto a outra vibrava com a justiça que se aproximava. Mariana e Ricardo estavam sentindo a pressão, mesmo sem saber de onde vinha, e isso me dava uma sensação de poder que eu nunca tive antes. Tudo começou a acelerar quando Dona Clara confrontou Mariana. Eu soube porque Mariana chegou em casa furiosa uma noite, jogando a bolsa na mesa com força. Minha mãe tá louca. Ela me ligou dizendo que recebeu uma mensagem anônima sobre mim e o Ricardo. Como se a gente tivesse algo. Ela bufava, andando de um lado para o outro. Eu fingi preocupação. Que absurdo. Quem faria isso? Perguntei, com a voz calma. Por dentro, eu sorria. Não sei, mas é ridículo. O Ricardo é só um amigo. Ela mentia na minha cara, e aquilo doía, mas também reforçava a minha decisão. Talvez seja melhor você esclarecer com ela, sugeri. Mariana assentiu, mas viu pânico nos olhos dela. A família era tudo para ela, e agora as rachaduras apareciam. Ricardo, por sua vez, estava afundando. Ele me ligou de novo, quase em pânico. Paulo, o contrato com a Costa Criativa foi cancelado. Disseram que preferem trabalhar com internos agora. Isso vai me ferrar, mano. Você falou com seu chefe. Eu neguei, com o tom mais solidário possível. Falei, mas ele disse que não sabe de nada específico. Talvez seja só coincidência. Ele acreditou, ou fingiu acreditar, mas sua voz tremia. Eu sabia que sem esse cliente, ele ia lutar para pagar as contas. Parte de mim se sentia mal, ele era meu amigo por anos, mas a traição apagava isso. Ele escolheu-me trair, agora colhia os frutos. Decidi apertar mais. Falei com Sofia de novo, pedindo detalhes. Eles se encontram no horário de almoço, às vezes. Uma vez, o Ricardo veio aqui na clínica, e eles saíram juntos. Ela hesitou, mas continuou. O Dr. Miguel viu uma vez e perguntou, mas ela disse que era um primo. Aquilo era perfeito. O Dr. Miguel era rigoroso, e se soubesse que uma funcionária usava o trabalho para encontros pessoais, podia demiti-la. Não queria que Mariana perdesse o emprego de imediato, mas usar isso como ameaça. Mandei uma carta anônima para o Dr. Miguel, com fotos que tirei no café em Alfama, nada explícito, mas sugerindo intimidade. Sua assistente Mariana usa o horário de trabalho para encontros pessoais. Veja as provas. Anexei as fotos borradas, mas reconhecíveis. Os dias seguintes foram caóticos. Mariana chegou em casa chorando uma tarde. O Dr. Miguel me chamou na sala dele. Alguém mandou uma carta dizendo que eu estou saindo com alguém no trabalho. Ele está furioso, disse que vai investigar. Ela se jogou no sofá, as lágrimas rolando. Eu a abracei, fingindo consolo. Calma, amor.
Deve ser um engano. Mas por dentro, eu via o plano funcionando. Ela estava isolada, questionada pela mãe, pelo chefe, e agora sentindo a pressão. Ricardo marcou de me encontrar num bar. Quando chegou, parecia destruído, com olheiras e barba por fazer. Paulo, tu ferrado. Sei o contrato, não sei o que fazer. E a Mariana, ela tá surtando com umas mensagens anônimas. Ele baixou a voz. Acho que alguém sabe sobre nós. Meu coração parou por um segundo, mas mantive a compostura. Sobre vocês. O que você quer dizer? Ele hesitou, mas confessou. Eu e a Mariana, a gente se envolveu. Foi um erro, mano. Desculpa. Ali estava, a confissão. Eu senti uma onda de raiva, mas me controlei. Quanto tempo? Perguntei, com a voz baixa. Uns meses. Mas vai acabar, juro. Ele implorava perdão, mas era tarde. Não o confrontei ali. Em vez disso, disse que precisava de tempo para processar. Saí do bar com a cabeça girando. Agora que eles admitiam, o plano entrava na fase final. Ia expor tudo no casamento, que estava marcado para dali a 2 semanas. Mas antes, precisava garantir que as consequências fossem totais. A proximidade do clímax da vingança é como estar no topo de uma montanha russa, sentindo o estômago revirar antes da queda. Eu sabia que o fim estava perto, e com ele viria alívio ou arrependimento, ou talvez os dois. Mariana e Ricardo estavam encurralados, e eu era o caçador invisível, apertando o cerco. Depois da confissão do Ricardo, fingi que estava considerando perdoar. Preciso de tempo, mano. Mas não conta para a Mariana que eu sei. Ele concordou, aliviado. Enquanto isso, Mariana continuava negando tudo, mas o stress a consumia. Ela emagreceu, os olhos sempre vermelhos de chorar. Dona Clara ligava todo dia, questionando, e o Dr. Miguel a colocar em observação no trabalho. Paulo, tá tudo caindo aos pedaços, ela desabafou uma noite. Eu a consolei, mas planejava o golpe final. Decidi envolver o casamento. Mandei convites falsos para a Sofia e para o Sr. Carlos Costa, com uma nota anônima: venham ver a verdade sobre Mariana e Ricardo. Sabia que isso traria testemunhas. Também preparei um vídeo, compilei mensagens, fotos do café, áudios de conversas que gravei secretamente. Ia projetar no telão durante a cerimônia. Os dias antes do casamento foram tensos. Ricardo evitava-me olhar, Mariana fingia empolgação. No dia, a igreja estava cheia, família, amigos, o Sr. António como convidado. Quando o padre perguntou se alguém se opunha, eu levantei. Eu me oponho, disse, com a voz firme. O silêncio caiu. Mariana e Ricardo me traíram. Liguei o projetor, e as provas apareceram, mensagens, fotos, tudo. O caos explodiu. Dona Clara chorou, o doutor Miguel saiu furioso, Ricardo tentou negar, mas as provas eram irrefutáveis. Mariana me olhou, chocada. Paulo, como você? Eu respondi, vocês acharam que eu era idiota, mas agora vejam quem são os idiotas. No rescaldo da vingança, o silêncio é ensurdecedor, como o eco de uma explosão que leva tudo embora. Eu pensei que expor Mariana e Ricardo me traria paz, mas o que veio foi um vazio, misturado com arrependimento. Nós três nos revelamos idiotas, eles por traírem, eu por destruir tudo em nome da justiça. Depois do escândalo na igreja, a família da Mariana se afastou dela. Dona Clara não falava mais com a filha, o Dr. Miguel admitiu no dia seguinte. Ricardo perdeu mais clientes, graças aos rumores que se espalharam. Eu perdi amigos, o respeito de alguns, e o emprego. O Sr. António descobriu o meu envolvimento e me mandou embora. Meses depois, sozinho na casa vazia, refleti. A vingança me curou? Não. Me tornou amargo. Mariana e Ricardo se separaram, cada um lidando com as consequências. Eu aprendi que a traição dói, mas a vingança destrói mais. No final, todos perdemos.